Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Vida de Imigrante USA. Eu sou o Rafael Vilela e nesse vídeo nós vamos falar sobre 5 coisas prós e 5 coisas contra, né, sob a minha ótica da vida de um imigrante aqui nos Estados Unidos. De antemão, peço para os que não são inscritos no canal que se inscrevam no canal e que dê um like, compartilhe o vídeo nos seus grupos de WhatsApp, ok? Tamo junto, vamos pro conteúdo. Pessoal, quando se decide imigrar, viver fora do seu país, a gente sempre avalia as coisas pelo lado positivo. A gente nunca pensa que existirá o lado negativo, ou quando pensamos que ele existirá, nós pensamos que será um fator muito fácil para que nós possamos vencer, um obstáculo muito fácil para que possamos vencer. E nesse vídeo, nós iremos falar sobre 5 coisas que são prós, 5 benefícios de viver fora do país, principalmente viver aqui nos Estados Unidos. No estado em que eu vivo, o estado de Connecticut, eu resido aqui em Connecticut já tem 3 anos, na verdade eu resido nos Estados Unidos há 3 anos, e falo muito dessa região porque é a minha realidade, né? Então eu tenho mais propriedade para falar. E vou falar sobre 5 coisas prós de viver aqui nos Estados Unidos e 5 coisas contra viver aqui, ok? Pessoal, na minha opinião, o primeiro fator pró de viver aqui nos Estados Unidos é o seu poder de compra. Independente do seu valor de salário, se você ganha muito bem, se você ganha relativamente não tão bem, se você é recém-chegado e tem um salário baixo, se você já está aqui há 10, 15 anos e é empreendedor, o grande fator favorável desse país é o seu poder de compra. É o valor que o seu salário tem frente àquilo que você tem de necessidades diárias ou semanais ou mensais, né? A gente tem acompanhado no Brasil, né, uma escalada na perda de poder de compra do salário do brasileiro. E isso não é de agora, não é de agora do pós-pandemia, já vem de alguns anos. E só que vem com mais ênfase nesse pós-pandemia. A inflação veio batendo forte. Aqui nos Estados Unidos também sofremos com alguns pontos, né, em relação à inflação, mas o nosso poder de compra, de uma certa forma, é mantido. Você consegue, com um exemplo básico aqui, você chega nos Estados Unidos hoje, chegando você vai receber 15, 16 dólares a hora, é a média salarial para quem trabalha na construção ou para quem faz trabalhos braçais, né? Trabalhos que exigem, né, o desempenho da força. E com esse valor, em 1 hora de trabalho, você compra carne para a semana inteira, por exemplo, para você. Então, você consegue arcar com suas despesas, com seus compromissos, tendo uma organização financeira aqui nos Estados Unidos. Você consegue arcar com suas despesas e seus compromissos daqui e, além de tudo, ainda mandar dinheiro para o Brasil, fazer algum tipo de investimento no Brasil, algum tipo de aplicação no Brasil, tendo um certo, vamos dizer, controle financeiro. Coisa que, infelizmente, no Brasil hoje nós não temos. Então, é um grande fator, para mim, é o fator mais importante, é o fator do poder de compra. Não é nem tanto o quanto você vai ganhar, mas sim o quanto você gasta para sobreviver. Eu acho que esse é o grande ponto que os Estados Unidos têm frente ao Brasil. Pessoal, o segundo fator pró, na minha opinião, é a segurança desse país. A segurança, as leis que funcionam. Não que esse país não tenha criminalidade. Existe criminalidade, existe a presença das drogas nas escolas, nas ruas. Porém, existe um policiamento ostensivo muito eficaz. Existe leis que funcionam, que são muito bem aplicadas, que não tem seletividade na sua aplicação. Então você consegue se sentir seguro dentro da sua residência, porque também tem, né, a lei de inviolação da propriedade, e você consegue se sentir seguro dentro do país. Você consegue se sentir amparado, que é um grande problema também hoje no Brasil, eu acho mais em grandes cidades, né, como grandes capitais, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, esse problema é a segurança. Então, outra coisa que deixa a gente aqui com muita segurança, principalmente
Quem, como eu, vem migrar com família, né? Quando nós imigramos, nós temos 3 anos que vivemos aqui, viemos com 2 filhos, tivemos um terceiro filho aqui, então a gente se sente seguro e se sente muito bem amparado pelas forças de segurança aqui dos Estados Unidos. Então, para mim, o segundo grande ponto pró é a segurança desse país. Outro grande ponto pró, na minha pequena opinião, é a educação. Né? Você permitir aos seus filhos que eles tenham, né, a possibilidade de aprender uma nova cultura, aprender novas línguas, porque automaticamente eles aprenderão inglês na escola e aprenderão o espanhol pela convivência, que existe uma comunidade hispana muito grande e por convivência o seu filho vai aprender espanhol, você vai aprender espanhol, então, de uma certa forma, é algo que meio que obrigatório aqui nos Estados Unidos, é aprender a falar espanhol. A educação aqui é de muita qualidade, muito estruturada. Eu vivo numa cidade muito pequena, eu vivo numa cidade chamada Nalgata, aqui em Connecticut, e ela é uma cidade de em torno de 40, 50 mil habitantes, só que ela tem uma educação muito boa. Durante a pandemia, meus filhos tiveram notebook da escola para poder fazer o seu acompanhamento letivo. Nós temos acesso ao portal da escola para comunicarmos com professores, com diretores, para sabermos do menu da cantina, para sabermos das matérias que estão acontecendo, para sabermos das atividades que irão acontecer extra classe. A sua participação no ensino do seu filho é de extrema importância para a escola. Então, assim, isso tudo é público, cara. No Brasil, eu pagava por uma escola de bairro quase 1.000, na verdade dava mais de R$ 1.000, era R$ 600 por criança. Eu tinha 2 crianças, era R$ 1.200 por uma escola de bairro. Para não ter, né, que meus filhos tenham que estudar em escola municipal ou estadual, porque infelizmente o ensino no Brasil tem se deteriorado com o tempo, né? A falta de infraestrutura, a falta de estrutura, a falta de investimento educacional, a falta de investimento nos educadores, tudo isso são fatores que fazem com que a educação no Brasil esteja indo de mal a pior. E é um outro grande ponto aqui dos Estados Unidos, é isso, se você ter os seus filhos em boas escolas, aprendendo novas línguas, aprendendo boas matérias. E então, um outro importantíssimo fator é a escola. Transporte escolar gratuito no ônibus escolar. E o engraçado que aqui, um dia, quem me seguir no Instagram vai poder ver, em geral, quando acontece isso comigo, eu filmo, é quando você para atrás de um ônibus escolar. Quando ele estaciona, ele saca da lataria, assim, da lateral, né, uma placa de stop, e enquanto ele estiver embarcando ou desembarcando crianças, todas as 2 vias do trânsito param e esperam, cara. O respeito do americano com criança, com o transporte escolar, com o transporte de emergência, com patrulhas policiais, é gigantesco. O trânsito para esses caras passarem, velho. É algo, assim, importante também. Outra coisa que me impressiona aqui nos Estados Unidos, que é um fator, eu não coloquei como um dos 5 fatores, mas é um fator que me impressiona, é o conceito patriótico deles. Cara, é muito massa, bicho. Muito massa mesmo. Então, assim, isso aqui foi só um adendo. O terceiro grande fator, na minha opinião, é a educação. E, para mim, o quarto grande ponto é as benesses do capitalismo. Você poder comprar eletrônicos, roupas de marca, sapatos, perfumes, relógios, carros de boa qualidade, tudo a preço acessível. Para quem vive aqui nos Estados Unidos viveu aqui nos Estados Unidos antes da pandemia, acho que algumas coisas aqui aumentaram bastante, principalmente carros. Porém, comparado ao poder de compra daqui, né, frente ao do Brasil, velho, você comprar camisas de marca por $10, você comprar perfume por $25, perfume da Calvin Klein por $25, você comprar aparelhos telefônicos, né, como o iPhone 13 a partir de $799, né, o mais top é $1.399.
Então, são fatores positivos, né? Você ter acesso a tudo o que a tecnologia pode oferecer com valores acessíveis. Recentemente eu comprei um notebook da HP, um notebook muito bom, primeira linha, me custou US$ 300. US$ 300 é menos de 2 dias do meu trabalho. Então, assim, eu calculo sempre as coisas que eu vou adquirir aqui, quando eu pago em cash, em dias de trabalho. Então, comprei um iPhone 13, pô, me custou uma semana de trabalho. Comprei um notebook, me custou 2 dias de trabalho. Então, assim, sempre com esse. Voltando ao primeiro ponto, mas na verdade é só para falar sobre os eletrônicos, é a sua força, né? O seu poder de compra frente ao que a gente via no Brasil, né? Você compra um notebook no Brasil, você paga ele parecendo que você está financiando um carro, 2 anos. Você compra um iPhone no Brasil, você compra ele em 2021, vai terminar de pagar ele em 2024. Não é fácil, cara, não é fácil. Nós que vivemos bastante tempo no Brasil, agora vivemos fora do país, nós vemos que realmente existe uma gigante diferença entre, entre a sua capacidade de aquisição de bens lá e aqui. O quinto fator pró, na minha concepção, é a valorização do seu trabalho. Você começa aqui iniciante, sem saber de nada. A grande maioria, comigo foi assim, com 99,9% das pessoas que vieram para cá, é assim. Você, em geral, não sabe exatamente o que você está fazendo. Ah, eu fui pedreiro no Brasil. A construção aqui é um tanto quanto diferente. Eu fui carpinteiro no Brasil. A construção aqui é um tanto quanto diferente. A começar pelas as unidades de medida, são completamente diferentes. Nossa unidade de medida no Brasil é o metros, aqui nos Estados Unidos são os pés. Então, que eles chamam de feet. Então, a começar por isso, as coisas aqui são diferentes. Então, por mais que você tenha um pouco de experiência, tudo aqui vai ser novo para você, tudo vai ser algo que você vai precisar se adaptar. Então, essa valorização da mão de obra, ela também é algo que me impressiona. Você já chega aqui recebendo US$ 15 a hora, 12, dependendo da função. Às vezes um lavador de prato recebe 12, o cara que vai para pintura recebe 15, o cara que vai para construção recebe 16. E esse pagamento pelo ensinamento é muito interessante, sabe? Porque você está recebendo para sustentar a si mesmo e a sua família, né, os seus projetos, os seus compromissos no Brasil, os seus compromissos aqui nos Estados Unidos, e ao mesmo passo você está aprendendo, né? Você está começando a lidar com uma profissão nova. Meu exemplo, por exemplo, eu sou operador de escavadeira aqui nos Estados Unidos, e eu era vendedor de máquinas no Brasil. Então eu aprendi a lidar com máquinas no Brasil, mas eu não tinha experiência de campo, não tinha experiência de ter trabalhado, sentar na cabine de uma máquina e ficar horas de trabalho lá. E aqui me foi dada a oportunidade, e conforme eu recebia, eu ia ganhando experiência. E isso é com todas as pessoas aqui. Então é outro ponto que me deixa muito impressionado daqui, é a forma com que você é valorizado conforme você vai ganhando experiências. Conheço gente que começou aqui ganhando US$ 15, fez um curso, aprendeu novas coisas, aprendeu a falar um pouco de inglês, aprendeu a ler a tape direitinho, fazer a medida, o corte direitinho, aprendeu a fazer o que eles chamam aqui de framing, que é a parte estrutural da casa, e aí o cara começa a ser valorizado, aprendeu a fazer um serviço diferente. Então, assim, com o passar do tempo, a sua mão de obra ela vai se valorizando. Então, essa força de trabalho, essa cultura muito forte em relação à força de trabalho é muito importante. Aqui nos Estados Unidos, cara, nesse momento de pós-pandemia, a economia meio que pede para poder voltar. Todo lugar que você passa, você vê, estamos contratando, dizer para vocês que essas oportunidades seriam para todos os imigrantes, eu estaria mentindo, porque nem todos chegariam aqui com o Social Security, que é um tipo de CPF aqui dos Estados Unidos, e maioria dessas companhias que estão contratando, elas necessitam disso, né? Mas só para você ter uma ideia, a força de trabalho dos Estados Unidos clama por mão de obra,
E em todas as suas etapas, em todas as suas vertentes, ela está clamando por mão de obra. E não para. Os Estados Unidos têm uma economia muito forte e a valorização do trabalho é muito grande, cara. É um fator que também me deixa muito impressionado. Bom, vamos agora para os fatores contra, né, na minha concepção. O primeiro fator contra para mim é o tempo, cara. O tempo. No Brasil nós estamos acostumados a trabalhar 44 horas por semana, né? Nós temos o conhecido sextou e aqui nos Estados Unidos é diferente. Conforme a economia tem essa cultura forte também, ela tem uma cultura forte de trabalho, então a gente trabalha 50, 60 horas por semana, te falta tempo para o lazer, te falta disponibilidade também, porque conforme chega o seu dia de folga, você tem algum compromisso pessoal para resolver, você tem algo da sua casa, do seu lar, da sua família que você deixou de fazer durante a semana para poder solucionar. Então, um grande fator aqui, na minha opinião, o mais importante é o fator tempo. Ele vai te faltar. Muita gente aqui chega, né, sem falar inglês. Meu inglês eu tenho tentado estudar, tenho tentado melhorar, mas nos falta tempo até mesmo para isso. Quando a gente começa a trabalhar, os nossos compromissos são semanais aqui nesse país. Quem te fala isso, quem te fala algo diferente disso, tá mentindo para você. A gente tem compromisso semanal, toda semana. Uma semana é do aluguel, outra semana é do seguro, da parcela do carro, é da compra, na outra semana da energia, do gás e assim vai. Então, compromissos semanais nós temos aqui e o trabalho tem que ser o foco de todo imigrante aqui nos Estados Unidos, porque, independente de sermos imigrantes ou não, a cultura do americano é essa. O foco é o trabalho. Eles têm uma cultura muito diferente da nossa. Nosso país tem uma cultura noturna, né? Você vê que nós temos um costume de dormirmos depois das 11, né? Assistirmos televisão até a tarde. Nós temos o costume de sair durante a semana para uma balada e tudo mais. E os Estados Unidos é completamente diferente. Aqui são costumes diurnos. A maioria das famílias de americanos ou de imigrantes aqui, eles estão prontos para o descanso a partir das 9 horas da noite, amigo. E isso é verão e inverno. No verão eles abrem um pouco de precedente para aproveitar, principalmente quem mora aqui nessa região da Nova Inglaterra, né, em que as estações são muito bem definidas e chega nessa época agora que estamos no fim do outono para início do inverno, os dias são muito curtos e as noites são muito longas, né? 4:30 da tarde já está escuro e vai clarear depois das 7 da manhã. Então, os dias ficam muito curtos e as noites longas e as pessoas provavelmente na época do verão elas tentam aproveitar o máximo que elas podem para se divertir, porque sabem que esse período elas vão ficar confinadas em casa assistindo Netflix enquanto estão descansando. Na mesma vertente aí do tempo, né, e vem o fator clima, que para mim é o segundo fator contra aqui esse país, né? Os Estados Unidos é um país temperado, nós somos um país subtropical, eles consideram um país temperado um país que tem todas as suas estações muito bem definidas, e um país subtropical ou um país tropical, um país que não tem suas estações definidas, porém aqui sofre muito com eventos da natureza, né? Furacões, tempestades, o inverno que é muito doloroso, o frio extremo, né? Cada parte do país sofre algo, né? A parte central tem um deserto muito grande na região de Las Vegas ali, né? A parte do Texas também tem um deserto muito grande. Na Califórnia existe um calor infernal, na Flórida um calor infernal. E quem vive aqui na nossa região sofre com o frio extremo nesses em torno de 6 meses de estação fria. E são, para quem trabalha, né, exposto ao tempo, como a maioria de nós, é algo que a gente tem que aprender a vencer. É um gigante que a gente tem que aprender a vencer. Então, para mim, o segundo ponto contra é o ponto clima. Na minha opinião, também, o terceiro ponto
negativo são os nativos americanos que são conhecidos aqui como rednecks, ou, em português, os pescoços vermelhos. O porquê? Esses caras eles costumam não gostar muito de imigrantes, independente do seu status imigratório. Se você esteja legalizado ou ilegal, ele não vai muito com a sua cara, ele é aquele tipo de nacionalista extremo, né? Como eu disse, nos fatores prós, o americano é muito patriota, mas existe uma diferença entre o patriota e o extremismo, né? O americano em si, né, a sua grande maioria, são pessoas muito discretas, são pessoas muito gentis, mas existem esses pequenos grupos de americanos em alguns estados, aqui em Connecticut, próximo de onde eu trabalho, por exemplo, existe uma parte, algumas cidades dessas pessoas e eles costumam não nos tratar com muito respeito, então são pessoas difíceis de se lidar com elas. E cada estado tem os seus, né? Alguns estados mais flexíveis, outros não. É um fator que eu acho contra, que eu vejo são esses rednecks, esses americanos de extremistas que não gostam muito da presença do imigrante aqui. O quarto ponto que eu acho que é um ponto contra é a desavença entre a comunidade, né? Nós temos uma comunidade brasileira, em todos os estados nós temos uma comunidade brasileira, seja uma comunidade grande, uma comunidade pequena, mas sempre temos comunidades brasileiras nos Estados Unidos. E a desavença, né, o distrato entre os nossos compatriotas também me entristece e é um ponto que eu acho contra. Em grande maioria, a maioria dos brasileiros que aqui estão são pessoas do bem, pessoas que vieram para cá para trabalhar, pessoas que vieram para cá e elas aprenderam que o respeito é um fator muito importante para a convivência e sociedade, porém, existe aquelas pessoas que vieram para cá para dar tomé nos outros, para dar tomo nos outros, para dar rasteira, para puxar o tapete. E quando você encontra alguém que quer ser pedra no seu caminho, é uma situação complicada, porque, em geral, para quem é recém-chegado, porque você começa a sofrer situações que você não esperava, né? Então, tem muitos exemplos aqui, eu prefiro não citá-los, mas uma coisa que eu alerto vocês que estão por vir ou que planejam vir é que fiquem alerta com os seus compatriotas. Muitos são pessoas do bem, vão querer te ajudar, mas também muitos vão querer tirar proveito de você. Fica ligado nisso, ok? Não deixa não. O quinto fator contra, eu acho que isso é unanimidade entre todo o imigrante aqui está, é a saudade. Inclusive saudade, te amo mãe, morrendo de saudade. Cara, saudade é algo complicado. Saudade das pessoas que você deixou, saudade dos amigos, das famílias, dos familiares, né? Algumas pessoas deixaram tudo que tinha lá no Brasil e vieram para cá em busca de seus sonhos, deixaram esposa, filhos, mães, pais. Algumas pessoas perdem pessoas nesse período. E a saudade é algo complicado aqui para um imigrante. Você sente saudade da comida, da comida da sua região, você sente saudade da pelada dos amigos, você sente saudade de estar com seus familiares, e isso é um ponto bem complicado, o cara tem que trabalhar bem a cabeça dele para poder sobreviver bem aqui. Quando você vem com família, você traz uma parte de si para cá. Mas quando você vem só, e muita gente aqui tá só, os imigrantes, os pioneiros de 20, 30 anos atrás, a maioria veio só, e eles deixaram alguma coisa para trás, eles deixaram algo importante deles para trás. E algo que você tem que saber lidar, cara. É um negócio nada fácil mesmo. Eu falo até um pouco emotivo sobre isso, porque realmente são coisas que a gente tem que lidar, aprender a lidar. Mas, te falo, esse país é um país que manda leite e mel
e os seus projetos aqui com certeza vão dar certo. Por mais que você esteja deixando alguma coisa no seu país, por mais que você esteja abrindo mão de alguma coisa no seu país, venha com fé, venha com garra, com gana, com honestidade, que vai dar certo. Valeu? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do tema do vídeo aqui de hoje, do nosso conteúdo do vídeo de hoje. Fizemos o vídeo aqui num cenário tanto quanto diferente, a cozinha aqui de casa, porque meu escritório no basement está sendo utilizado pela minha esposa, ela trabalha lá, então ela é esteticista, ela atende seus clientes, então não pude utilizá-los, mas já tinha algumas semanas que não estava produzindo nada e eu precisei utilizar a cozinha aqui de casa. Acredito que a acústica deva ter ficado um pouquinho diferente, deve ter barulho de criança, televisão, alguma coisa do gênero. Vou tentar editar essa parte, mas já peço perdão por antecipação. Aos que não são inscritos no canal, peço que se inscrevam no canal, me sigam no Instagram, Rafael, Rafael, Moraes Vilela, e dê um like no vídeo se você gostou, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e see you next video. Thank you.